Seguimos agora com a leitura do livro A Vida nos Mundos Invisíveis, escrito pelo Monsenhor Robert Benson, através do médium Anthony Borgia. Personalidades espirituais. O que se sente quando se é um espírito? É uma questão que surge nas mentes de muitas pessoas. Se, por outro lado, nos perguntassem o que se sente quando se é um encarnado, você se sentiria inclinado a responder que a pergunta é bem tola, porque eu já estive encarnado e, portanto, deveria saber. Mas antes de deixarmos a pergunta de lado, por ser tola, deixe-me ver o que poderia dar-lhe como resposta. Antes de mais nada, consideremos o corpo físico. Sofre a fadiga, por causa disso, sua vitalidade necessita de descanso. Sente fome, sede, deve receber comida e bebida. Pode sofrer dores, tormentos, por uma variada gama de doenças e males. Pode perder seus membros por um acidente ou por outras causas. Os sentidos podem se tornar prejudicados com o passar da idade, ou um acidente pode fazer perder a faculdade da visão ou audição, ou o corpo físico pode chegar ao mundo sem esses dois sentidos e ainda mais não poder ter o poder da fala. O cérebro físico pode ficar tão afetado que ficamos incapazes de qualquer ação sã e temos, em consequência, que ser cuidados pelos outros. Que quadro tenebroso, diria você. É assim, e qualquer um pode ser vítima, e pelo menos uma dessas perdas que enumerei. Exclua infalivelmente e para sempre a causa delas, e você terá em sua mente uma ideia do que sente um espírito. Quando eu estava no plano da Terra, sofri de algumas doenças que são comuns à maioria de nós. Doenças que não são necessariamente sérias e que tomamos como pertinentes ao percurso. Dores menores, aflições que os encarnados aguentam vez ou outra, somando-se essas doenças menores, tive, claro, consciente de meu corpo físico pelos sintomas de fome, sede, cansaço. Doença final, a mais séria, foi demais para o corpo físico e minha transição aconteceu. Imediatamente eu soube o que é ser um espírito. Quando me levantei para conversar com Edwin, eu me senti, fisicamente, como se fosse um gigante, apesar do fato de ter acabado de sair do leito de doença. Conforme o tempo passou, senti-me cada vez melhor. Não sentia nada que lembrasse dor, sentia-me leve. Eu quero fazer um parênteses aqui. Ele está falando do caso dele. Não existem duas passagens idênticas, não existem duas condições idênticas. Há espíritos que passam para o plano espiritual com difíceis situações, e há os que passam com facilidade, há os que nem percebem que passaram. Então, o caso dele não é regra, é o caso dele simplesmente. Continuemos. De fato, eu não sentia como se estivesse encaixado num corpo. Minha mente estava completamente alerta e só sentia o corpo porque podia mover os membros para onde eu quisesse, aparentemente sem ação de músculos, que há tão pouco era familiar. É extremamente difícil transcrever a você esse sentimento de saúde perfeita, porque uma coisa como essa é completamente impossível na Terra. Portanto, não tenha nada para usar em comparação, ou para formar uma analogia a você. Este estado pertence somente aos espíritos e desafia completamente qualquer descrição, em termos terrenos. Deve ser vivenciado, e isso você não poderá fazer até que seja você mesmo um de nós. Eu já disse que minha mente estava alerta. Isso é uma indicação incompleta. Descobri que minha mente era um verdadeiro armazém de fatos concernentes à minha vida na Terra. Cada ato que pratiquei, cada palavra que proferi, cada impressão que recebi, cada fato sobre o qual eu já tinha lido e cada incidente que testemunhei, tudo isso encontrei indelevelmente registrado no meu subconsciente. Isso é comum a cada espírito que tenha tido uma vida encarnada. Não se deve supor que somos continuamente assaltados por uma fantasmagoria selvagem de pensamentos misturados e impressões. Isso seria um verdadeiro pesadelo. Não. Nossas mentes são como uma biografia completa de nossa vida terrena, onde estão cada um dos pequenos detalhes concernentes a nós mesmos, arranjados de forma ordeira, sem nada a ser omitido. O livro está fechado, normalmente, mas está sempre lá, à mão, para que folheemos e recordemos os eventos que queiramos. Estou falando de forma pessoal, de que acontece com as pessoas com as quais vivo neste reino. A descrição que lhe dei da memória particular das almas nos reinos mais baixos forçosamente traz outras leis
que tentei lhe mostrar. Não estou preparado para lhe contar como acontece, posso apenas lhe dizer o que acontece. A memória enciclopédica da qual estamos dotados não é tão difícil de entender. Quando você parar para considerar sua própria média de memória terrena, você não é continuamente perturbado pelos incidentes de sua vida, mas eles simplesmente estão ali para serem relembrados. Quando e onde desejar, podem surgir nas ocasiões de momento. Um incidente chamará uma sequência de pensamentos com os quais sua memória compartilha. Algumas vezes você não consegue lembrar o que está em sua memória, mas no mundo espiritual você pode lembrar imediatamente, sem esforço, sem falha. A mente subconsciente nunca esquece, e, consequentemente, nossos próprios efeitos passados vêm como uma representação, ou o contrário, de acordo com nossas vidas terrenas. Os registros nas chapas da mente verdadeira não podem ser apagados, estão ali por todo o tempo, mas não nos assustam necessariamente, porque aquelas chapas também são marcadas as boas ações, as ações bondosas, os pensamentos bondosos, tudo aquilo pelo qual nos orgulharíamos de forma justa. E se estiverem escritas em letras maiores e mais enfeitadas do que as coisas das quais nós temos remorsos, então podemos ficar mais felizes. Claro, quando estamos no mundo espiritual, nossas memórias são persistentemente retentivas. Quando frequentamos um curso de qualquer tema, vemos que aprendemos fácil e rapidamente, porque estamos livres das limitações que o corpo físico impõe sobre a mente. Se estamos adquirindo conhecimento, retemos aquele conhecimento sem falha. Se estivermos nos aperfeiçoando em algo que requer destreza das mãos, veremos que nossos corpos espirituais respondem aos impulsos de nossas mentes imediatamente com exatidão. Para se aprender a pintar um quadro, tocar um instrumento, apenas para mencionar duas atividades comuns do mundo, são tarefas que podem ser levadas a termo em uma fração de tempo que levariam quando estaremos encarnados. Para se aprender a projetar um jardim espiritual, por exemplo, ou para se construir uma casa, veremos que os conhecimentos pré-requisitados são adquiridos com a mesma facilidade e rapidez, tanto quanto nos permite a nossa inteligência, já que nem todos somos dotados de intelectos acurados no momento em que desfazemos de nossos corpos físicos. Se fosse o caso, esses reinos seriam habitados por super-homens, super-mulheres, e estamos bem longe disso. Mas nossa inteligência pode ser aumentada, é parte do nosso progresso, já que o progresso não é apenas espiritual. Nossas mentes têm recursos ilimitados para o desenvolvimento e expansão intelectual, não importando o quanto atrasados fôssemos quando chegamos no mundo espiritual. E nossa progressão intelectual avançará, certa e firme, de acordo com nossos desejos de fazê-lo, com os mestres sábios e capazes de todos os ramos de conhecimento e aprendizado. E ao longo dos nossos estudos, seremos assistidos por nossa memória retentiva e infalível. Não haverá esquecimentos. Vemos ao corpo espiritual em si. O corpo espiritual é, falando amplamente, a contrapartida de nossos corpos terrenos. Quando chegamos ao mundo espiritual, somos reconhecidamente nós mesmos, mas deixamos para trás de nós as nossas inaptidões físicas. Temos os nossos membros, nossa visão, nossa audição plenos. De fato, todos os nossos sentidos estão funcionando plenamente. Realmente, os 5 sentidos, como os conhecemos na Terra, tornam-se vários graus mais acurados quando desencarnamos. Qualquer condição supernormal ou subnormal do corpo físico, como corpulência ou magreza, se esvai quando chegamos nesses reinos e aparecemos como deveríamos ser, se a Terra não tivesse uma variedade de razões que nos fizéssemos ser de outra forma. Há uma fase em nossas vidas na Terra que chamamos de flor da idade. É para essa forma que todos mudamos. Os que são velhos ou mais velhos que isso, quando passam para o mundo espiritual, voltarão ao período da flor da idade. Outros que são jovens avançarão em direção a essa fase. Todos nós preservamos nossas características naturais. Elas não nos deixam, mas vemos que muitas características físicas menores bem poderíamos dispensar. Deixamos com nossos corpos físicos certas irregularidades do corpo, com as quais talvez nascemos ou que aconteceram a nós durante o curso do tempo. Quantos de nós, penso eu, estando encarnados, não pensam em alguma melhora que gostaria de fazer em nossos corpos físicos, se fosse possível? Não muitos. Eu já lhe contei sobre como as árvores crescem neste reino, em estado de perfeição.
eretas, limpas, bem formadas, porque não há rajada de vento para incliná-las, torcer seus galhos novos até a malformação. O corpo espiritual é sujeito às mesmas leis aqui no plano espiritual. As tempestades da vida podem torcer o corpo físico, e se esta vida for espiritualmente horrível, o corpo espiritual será similarmente torcido. Mas se a vida terrena for espiritualizada, o corpo espiritual será correspondente. Há muitas almas lindas habitando corpos terrenos deformados. Há muitas almas malignas habitando corpos terrenos bem formados. O mundo espiritual revela a verdade para que todos vejam. Como o espírito parece anatomicamente? Perguntaria você. Anatomicamente, exatamente como o seu corpo. Temos músculos, ossos, temos tendões, mas eles não são os da terra, são puramente do espírito. Não sofremos dores, isso seria impossível no mundo espiritual, porquanto nossos corpos não requerem constantes cuidados para se manterem em estado de saúde perfeita. Aqui nossa saúde é sempre perfeita, porque temos um grau de vibração em que a doença e os germes que a causam não podem entrar. Má nutrição, no sentido em que a conhecem, não pode existir aqui, mas a má nutrição espiritual, isso é, da alma, mais completamente existe. Uma visita aos reinos trevosos e suas vizinhanças logo revelam isso. Parece estranho que um corpo espiritual possa ter unhas e cabelo? Como queriam que fôssemos? Não diferentes de vocês nesse aspecto, não é? Não teríamos um espetáculo revoltante sem nossos traços anatômicos e característicos? Parece uma frase elementar, mas algumas vezes é necessária a eficiência para enunciar o elementar. De que é coberto o corpo espiritual? Muitas pessoas pensam que seria verdadeiro dizer, na grande maioria, acordam nesses reinos vestidos com a contrapartida das roupas que usavam quando na carne na hora da transposição. É razoável que assim seja, porque tal traje é usual, especialmente quando a pessoa não tem maiores conhecimentos das condições espirituais. Poderão ficar assim vestidas por tanto tempo quanto queiram. Seus amigos terão contado seu verdadeiro estado, podem mudar para as roupas espirituais, se assim desejarem. A maioria das pessoas fica muito feliz por poder fazer a troca, já que o velho estilo de roupas terrenas parece bastante apagado nesses reinos tão coloridos. Eu não estaria aqui há muito tempo quando descartei minha roupagem clerical em troca do meu verdadeiro traje. Preto também é uma cor muito sombria dentro desta galáxia de cores. As roupagens espirituais são longas, isso é, alcançam os pés. São suficientemente longas para caírem em dobras suaves. É nestas dobras que aparecem as mais lindas nuances e tonalidades de cores pelo efeito de que na Terra seria chamado luz e sombra. Seria impossível transmitir a você algo compreensível sobre as características adicionais diferentes que compõem a vestimenta espiritual. Muitas pessoas são vistas usando um cinto ou uma faixa em torno da cintura. Algumas vezes são do mesmo material, outras vezes parecem ser entrelaçados ou tecidos de ouro ou prata. Em todos os casos, são galardões dos serviços prestados. Não há como conceber brilho superlativo dos cintos dourados ou prateados que são usados pelas grandes personalidades dos reinos mais elevados. Usualmente são adornados com as mais lindas pedras preciosas, dos mais variados formatos, montadas em engastes maravilhosamente trabalhados, de acordo com os ditames que regulam tais assuntos. Os seres mais evoluídos também serão vistos usando os mais magníficos diademas. São brilhantes quanto seus cintos. As mesmas leis se aplicam aqui. Os graus menor evolução podem usar talvez tais adornos, com os quais descrevi, mas de formatos bem diferentes. Há um enorme conhecimento da espiritualidade por trás de todo esse assunto de adornos espirituais, mas um fato pode ser completamente colocado. Todos esses adornos devem ser conquistados. Os galardões somente são dados por merecimento. Podemos usar o que gostarmos em nossos pés. A maioria de nós prefere usar uma cobertura de qualquer tipo, usualmente uma sandália ou um sapato leve. Já vi muita gente por aqui que tem preferência por andar descalço, e assim o fazem. Tudo bem, não acarreta comentários de espécie alguma. É natural, comum entre nós. O material de que são feitas vossas vestimentas não é transparente, como alguns talvez estariam imaginando. É suficientemente substancial. E o porquê de não ser transparente é que nossas roupas têm o mesmo grau vibracional que aquele de quem usa. Quanto mais alto se progride, mais elevado é esse grau. Consequentemente, os moradores das altas esferas têm uma inimaginável sutileza no corpo espiritual e tais vestimentas.
Essa sutileza é mais aparente a nós que a eles, isto é, externamente, pela mesma razão de que a pequenina luz parecerá bastante brilhante por estar na escuridão. Quando a luz se intensifica 1000 vezes, é o caso dos mais altos planos, o contraste é imensuravelmente maior. Raramente cobrimos a cabeça. Não me lembro de ter visto nada disso por aqui neste reino. Não precisamos de proteção contra os elementos. Penso que você já conclui agora que ser um espírito pode ser uma experiência bem agradável.